Eu estou muito animado para o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Já está fazendo através do louvor. Esse louvor é muito abençoado. E eu estou muito animado por essa mensagem que Ele colocou no meu coração. E eu creio que nós hoje, nesta noite, nós vamos ver esse Cristo vivo. Nós vamos ver esse Cristo ressurreto. Eu acho que esse é o convite que Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós. Ver o Cristo vivo. Não só ser algo que você fale, que você saiba, mas que você experimente. Amém? Vamos ler uma passagem aqui, se você quiser abrir, abre em Marcos capítulo 15, do versículo 12. Antes de eu entrar necessariamente na mensagem, eu gostaria de ler o que aconteceu com Jesus. Eu gostaria de ler tudo o que aconteceu na sexta, a crucificação, o episódio da crucificação, tudo o que ele passou, para então a gente entrar na mensagem que eu vou começar a falar sobre o domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, amém? Então Marcos capítulo 15, do versículo 12, uma passagem bem longa, mas vamos ler a Bíblia e deixar ela nos tocar, amém? Marcos 15, versículo 12. Pilatos lhes perguntou: então, o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás, e então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-os aos soldados romanos para que fossem crucificados. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: salve-se, ó rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali neste momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam, você diz que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com ele o insultava. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou por 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e o ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu seu último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo.
Quando o oficial romano que estava diante dele viu que ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Uau! Que passagem mais linda, né? Quando Jesus deu a vida por nós, eu amo nessa parte aqui quando ele fala: meu Deus, por que você me abandonaste? E ele dá o último suspiro e morre. E naquele momento, Deus responde a oração dele. Como ele responde? Deus rasga o véu de cima a baixo. É por isso que ele abandonou Jesus naquele momento, para que ele rasgasse o véu, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai hoje. Para que você, não importa a vida que você leva ou tem levado, você possa ter acesso ao Criador dos céus e da terra hoje. Mas enfim, Jesus morre ali, e hoje eu gostaria de olhar, não necessariamente na ressurreição de Jesus, mas eu gostaria de olhar para pessoas e personagens da Bíblia, e como eles reagem à ressurreição de Jesus. Nós vamos olhar para 4 ou 5 pessoas aqui, e como eles reagem à morte e à ressurreição de Jesus. E eu quero que você abra o seu coração e comece a ver aonde você se encontra aqui. Talvez você se encontre em um desses personagens, você fala: não, eu estou vestindo o sapato dessa pessoa, eu acho que eu vivo desse jeito. Ou talvez você se encontre em vários, no meu caso. Amém? Eu vou lendo aqui, se vocês quiserem. Marcos 15, 42 e 47, eu acho que é a continuação, um pouquinho mais para frente. O sepultamento de Jesus. Nós vamos olhar agora para José de Arimateia. Então tudo isso aconteceu na sexta-feira, a morte de Jesus, certo? O dia da preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo, e ele esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial romano confirmou que Jesus já estava morto, e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Ele rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Irmãos, José de Arimateia é um personagem que talvez muitos não conheçam, mas eu amo essa passagem porque fala muito da fé dele. José de Arimateia, primeiro ponto, é aquele que ele vive uma vida de fé e uma vida que leva riscos. A Bíblia fala que ele foi corajosamente até Pilatos. Ou tem passagens que falam que ele levou um risco e foi até Pilatos. Pensa, ele era um homem respeitado na cidade. Acabaram de matar, torturar Jesus, o suposto rei dos judeus. E um homem respeitado na cidade vai até Pilatos e fala: eu quero o corpo dele. José de Arimateia é uma pessoa que é corajosa, que toma riscos, que não se preocupa o que as pessoas vão pensar. Ele não sabia o que aconteceria tomando aquela decisão, pedindo o corpo de Jesus, mas ele foi corajosamente e tomou um risco. José de Arimateia é uma pessoa que tem uma fé que não depende de circunstâncias. Repara que aqui fala que ele esperava a chegada do reino de Deus. Não ele esperou, Jesus tinha morrido já. A esperança, o Salvador estava morto ali, ele ainda esperava a chegada do reino de Deus. Ele ainda assim tinha alguma esperança no corpo de Cristo. Ele tinha uma esperança. É uma fé que não depende das circunstâncias. Jesus estava morto e ele ainda tinha esperança.
Uma fé que toma riscos, uma fé que não depende de circunstâncias. José de Arimateia é aquela pessoa que ama o corpo de Cristo e não desiste dele. Ele pede o corpo de Cristo, era o corpo, era a carcaça. Mas hoje nós sabemos que quem é o corpo de Cristo? A igreja. José de Arimateia é aquela pessoa que olha para a igreja e não desiste dela. José de Arimateia é aquela pessoa que está na igreja há tanto tempo e talvez fala, não, vou mudar de igreja porque, nossa, essa igreja, meu Deus. É aquela pessoa que não desiste da igreja. Ele não desistiu do corpo de Cristo. Você, eu, nós desistimos do corpo de Cristo facilmente? Quando o corpo de Cristo parece estar morto, você fala, nossa, essa igreja parece estar morto. Ele não desistiu do corpo de Cristo. E ainda mais, José de Arimateia é aquele que tem uma fé que investe no corpo de Cristo. Ainda mais aquele corpo que está parecendo morto, aquela igreja, aquela casa que parece estar morta, cheia de problema. Ele investe. Em João fala que ele compra especiarias, perfumes para ungir o corpo de Cristo. Aqui fala que ele comprou um lençol de linho, ele investiu no corpo de Cristo. Você, eu, nós investimos na igreja? Nós investimos, quanto nós investimos na igreja? Não estou falando financeiramente somente. Tempo, oração, amor, devoção. Os Josés de Arimateia são aqueles que amam o corpo de Cristo, ainda que pareça estar morto. Nós somos José de Arimateia nessa noite? E isso é uma coisa boa, tá? Tudo que ele fez aqui é algo bom. Então, se você não se encontra no sapato dele, nós temos que avaliar o que temos feito. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Agora, os discípulos, Pedro e João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela correu, ela viu que tinha sido removida, então ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo de Jesus e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou em primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Então aqui Pedro e João, dois discípulos de Jesus. Maria vai bem cedo ao túmulo e vê que a pedra tinha sido removida, Jesus não estava ali, corre para os discípulos e fala: tiraram o nosso Senhor, não sabemos onde está o corpo dele. Na hora, Pedro e João saem correndo. Os dois saem correndo. Eu acho muito engraçado que João e Pedro, João está escrevendo dele mesmo, certo? Era Pedro, Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. E esse era João, o autor desse livro. E eu acho muito engraçado que João fala que ele chegou primeiro. Ele fala: eu cheguei primeiro no túmulo, eu não entrei. Depois Pedro chegou, ele entrou. Tá. Pedro era o discípulo que negou Jesus. João era o discípulo que amava Jesus. Era o único discípulo que estava na crucificação. A gente vê em outro evangelho. Se você me perguntasse, quem que você acha que ia chegar primeiro no túmulo? Analisando os 3 anos de ministério dos discípulos de Jesus, vendo o caráter de Pedro, aquele caráter impulsivo, aquele caráter que Jesus tem que disciplinar a todo momento, eu diria: Pedro.
Ele ia chegar primeiro ao túmulo, claro. Mas a Bíblia claramente fala que João chega primeiro ao túmulo. E eu estava lendo um comentário bíblico que o autor estava falando sobre esse fato que está registrado na Bíblia. E como e por que João correu mais rápido? Como e por quê? Porque o amor corre mais rápido do que a curiosidade. Talvez Pedro ainda estava envergonhado. Ele tinha acabado de negar Jesus. Talvez na corrida dele ele estava correndo lá, pensando, nossa, o que Jesus vai pensar? E se eu encontrar Jesus, ele vai falar que eu neguei ele. Estava envergonhado, estava se sentindo condenado. Mas a corrida de João, porém, era uma corrida cheia de esperança, porque ele tinha ouvido que a tumba estava vazia. O amor corre mais rápido do que a curiosidade. Repare que aqui na passagem fala que Pedro chegou e entrou, mas quando fala que o discípulo que Jesus amava entrou, ele viu e creu. Não fala que Pedro creu, mas fala que João viu e creu. Ele creu o quê? Na tumba vazia. João é aquele que ele é apaixonado por Jesus. João é aquele que é fervoroso por Jesus. João é aquele que crê, mesmo antes de ver o Cristo ressurreto. Ele viu o quê? Ele viu o Cristo ressurreto? Não, ele viu a tumba vazia, mas aqui fala que ele viu e creu. João é aquele que tem uma fé que acredita antes de ver. Antes de ver a resposta, antes de ver o direcionamento, antes de ver, ele acredita. Mas e Pedro? Bom, Pedro é aquele que vai até Jesus aqui. Ele vai até Jesus, ele corre até Jesus, mas ele não crê. Talvez é aquele que vai até Jesus pelos motivos errados, com o coração em outro lugar, com os pensamentos em outro lugar. Ele vai até o túmulo de Jesus, mas ele não creu. Quem nós somos nesta noite? Você se encontra em algum desses personagens aqui? Pessoas aqui? Glória a Deus. Próximo, Marcos. Voltamos para Marcos. A gente vai ficar pulando entre o evangelho de Marcos e de João. Marcos 16, versículo 1 ao 9. Nós vamos falar agora de Maria Madalena. E para mim, ela é minha favorita. Ela é minha favorita. Esse daqui é o evangelho de Marcos. Eu acho que é a passagem que o Danilo leu, mas não deste evangelho. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé foram comprar especiarias para ungir um corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já estava sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma, pois estavam assustadas demais. Daí elas correm lá e elas vão contar para os discípulos. E daí quando elas contam, tem a passagem que a gente acabou de ler, que Pedro e João ouvem e eles correm para o túmulo. Tá? Tem essa passagem aqui no meio. Daí continuando, quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena. A primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Amém. Maria Madalena é aquela que ela não abandona Jesus. É uma pessoa que não abandona Jesus, ela não consegue ficar longe de Jesus.
A Bíblia nos registra que ela estava na crucificação. Ela estava ali na crucificação. Os discípulos não estavam, ela estava na crucificação, ela não abandona Jesus. A Bíblia registra que ela seguiu o corpo de Jesus para ver onde ele seria enterrado. A gente leu aqui. Ela seguiu, quero ver onde o corpo de Jesus está. Onde ele estava sendo enterrado. No dia anterior, então Jesus morre numa sexta, num sábado. No sábado, no dia anterior, ela já começa a fazer os preparativos para ungir o corpo de Cristo. Pega as especiarias, compra. Vamos preparar, vamos ungir o corpo de Cristo. Ela investe e compra perfumes para o corpo de Cristo. Eu amo que nessa passagem aqui no domingo, fala assim, que ela acorda bem cedo para se encontrar com Jesus. Ou pelo menos com o corpo de Cristo. Sabe, abrindo um parênteses aqui, existe algo muito especial para as pessoas que acordam cedo para se encontrar com Jesus. Eu não sei o que é, irmãos. Eu não vou falar que se você não ora de manhã, bem cedo, não funciona. Não. Cada um temos que ter um momento a sós com Deus, mas quando você analisa grandes homens de Deus e mulheres, eles acordavam bem cedo para passar tempo com o Senhor. Quando você olha para o nosso pastor Adolfo, ele acorda bem cedo para passar tempo com Deus. Existe algo muito especial em acordar bem cedo. Eu acho que ela nem dormiu naquela noite. Ela preparou as especiarias e acho que antes de o sol nascer, ela já estava pronta para sair, para ir ungir o corpo de Jesus. Ela não consegue ficar longe de Jesus. As Marias Madalenas, elas não conseguem ficar longe de Jesus. Elas caminham pela fé. Eu amo que quando elas estão caminhando, a Maria Madalena e as outras Marias, elas estão caminhando, indo até o túmulo, provavelmente ainda estava escuro. E elas perguntam, nossa, quem que vai remover a pedra? Preparado tudo, quem que vai remover a pedra? Elas nem pensaram nisso. Maria Madalena é aquela que caminha pela fé, mesmo sabendo que tem uma pedra no caminho. E ela caminha pela fé até Jesus. Maria Madalena é aquela pessoa que continua caminhando na direção de Cristo, com os olhos fitos em Cristo, sabendo que Ele providenciará o caminho, Ele removerá a pedra, Ele abrirá as portas, mas ela continua caminhando na direção de Cristo. Caminhe na direção de Cristo. Nós caminhamos pela fé em Cristo, nós caminhamos pela fé até Cristo. Daí, continuando aqui, lembra que eu li o versículo aqui, quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, quem foi a primeira a ver Jesus? Maria Madalena. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. O João daí conta do encontro que a Maria Madalena teve com Jesus. Ela foi a primeira a ver Jesus, e João conta de como foi esse encontro. Capítulo 20, versículo 11 de João. Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Então, a virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele, a quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. A paixão dela por Jesus, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. E Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes, vou subir para o meu Pai
e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: eu vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Uau! Maria Madalena são aqueles que choram. Você tem chorado? Maria Madalena são aqueles que choram. Ele estava chorando. Jesus chorou. Não há nada de errado em chorar. E eu creio que choro é algo especial de Deus para nós. Choro muitas vezes, se você não sabe como orar, como pedir, como buscar. Choro é uma oração líquida. Maria Madalena chora. Existe um preço para ser Maria Madalena. Talvez você chore por momentos da sua vida. Maria Madalena são aqueles que não se contentam com o sobrenatural sem Jesus. Repare que ela vê 2 anjos. Sabe, quem já viu um anjo aqui? Eu nunca vi. Sabe, ver um anjo é um fato muito grande, né? Se você vê um anjo, não é algo que você vai levar, eu vi um anjo outro dia. Não, se você vê um anjo, ela vê 2 anjos. E os anjos perguntam: mulher, por que você está chorando? Ela fala: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. E daí ela fala, registra assim: então ela vira para sair. Fala assim: eu não quero o anjo, eu quero o meu Senhor. Eu não quero o sobrenatural sem Jesus. Eu não quero milagres sem Jesus. Eu não quero ter visões. Eu não quero ter experiências sem Jesus, o meu Senhor. Maria Madalena é aquela pessoa que busca Jesus antes de qualquer experiência ou milagre ou dádiva. Maria Madalena é aquela que vê Jesus primeiro. Ela vê Jesus primeiro. Eu amo porque Jesus escolheu se mostrar para Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios no passado. Eu amo isso. Naquela época a mulher era vista como nada. Ele escolhe se mostrar por uma mulher primeiro. Abrindo parênteses aqui, eu amo como a Bíblia diz que quando ela vê Jesus, ela pensava que ele era o jardineiro. E eu penso que ali deveria ser um jardim, ou jardineiros passariam por ali. Por que alguém pensaria que era um jardineiro se não tivesse um jardim, né? Mas eu amo essa passagem, porque Jesus, nesse caso, ele leva a humanidade de volta ao jardim da intimidade, depois da ressurreição. Sabe, Jesus caminhava com a humanidade lá em Gênesis, no jardim. E havia uma completa e íntimo relacionamento com a humanidade. E aquilo foi quebrado. Jesus era muito perto da humanidade. E o pecado separou aquilo. E demorou anos, milhares de anos, para ele voltar ao mundo, dar a vida dele, ressuscitar dos mortos. E a primeira coisa que ele faz, ele leva a humanidade de volta para o jardim. Ele leva a humanidade de volta para o jardim para falar: eu ainda quero a intimidade que eu tinha lá. Eu sou aquele jardineiro. Ele chama Maria pelo nome. Sabe, ela não reconheceu a voz dele quando ele falou: mulher, por que está chorando? Mas ela reconheceu quando ele falou: Maria. Maria Madalena são as pessoas que ouvem a voz de Jesus e a reconhecem. Que sabem distinguir quando Jesus está falando, que sabem ouvir quando Jesus está lhe chamando pelo nome. E por último, Maria vê Jesus
e ela fala sobre isso. Ela não fica, a experiência que ela tem, ela não fica para ela, contida para ela, mas ela fala sobre isso, ela entrega aquela experiência. Ela corre aos discípulos, e o que ela fala para os discípulos? Olha a pregação dela: eu vi o Senhor. É muito simples. A primeira pregação do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho foi: eu vi o Senhor. É muito simples. Você já viu Jesus? Você vê Jesus? Você se encontra com Jesus no jardim de intimidade? Qual é o nosso testemunho, irmãos? Porque muitas vezes nós pensamos que é tão difícil falar da nossa fé, mas na verdade é tão simples. Desde que nós nos encontremos com Ele, a única coisa que temos que falar: eu conheço Jesus, eu vi Jesus, eu experimentei Jesus nesta manhã, eu ouvi Jesus nesta manhã, nesta noite, neste culto. Maria Madalena é quem vê Jesus e fala sobre isso. Eu vi Jesus. Oh, Pai. Eu sei que Tu estás aqui, Jesus. Mas eu peço que essas pessoas aqui nesta casa, nesta noite, vejam Você aqui nesta noite. João capítulo 20, versículo 19, última passagem. O último personagem que nós vamos olhar é Tomé. Tomé, um discípulo. João 20, 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. E enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. A mesma pregação que Maria. Repara, está todo mundo vendo o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Então, 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Tomé é aquele que pegou a fama de ser o incrédulo. Tomé é aquele que ficou famoso por ser incrédulo. Coitado, né? Ele só era um cara que estava no lugar errado na hora errada. Estava todo mundo lá, reunido na sala, só estava ele lá. O Tomé não estava lá. Não sei por que não estava lá. A Bíblia não fala, talvez ele foi comprar almoço para todo mundo. Nós não sabe. Mas ele não estava lá. E Jesus aparece, passe já convosco. A primeira vez que os discípulos veem Jesus. E quando Tomé volta, o que ele ouve, Tomé? Nós vimos o Senhor. Imagina Tomé pensando nisso. Poxa, primeiro é a Maria Madalena que vem e fala: eu vi o Senhor. Agora todos os 11 estão falando: eu vi o Senhor. Desculpa, os 10. Desculpa, Judas não estava lá.
E daí ele fala, eu não acredito, não acredito. Ele tem uma falta de fé, ele não acredita, ele tem uma crise de fé. Não é possível. Eu não acredito. Eu tenho que tocar Jesus, eu tenho que experimentar Jesus, eu tenho que ver Jesus com os meus próprios olhos. E isso é muito falta de fé, o que muita gente fala, mas ao mesmo tempo eu vejo isso também como uma fé também que não se contenta com a experiência do outro. Uma fé que não se contenta com a revelação que o pastor deu. Uma fé que não se contenta com uma voz de Deus que é terceirizada através de livros ou através da voz do pastor, mas uma fé que não se contenta até que ele experimente pessoalmente o Cristo ressurreto. E o que eu amo é que Jesus volta para Tomé. Se você tem essa fé, Jesus volta para Tomé, Jesus volta para se encontrar com ele, com uma pessoa, ele não deixa um para trás, ele volta. Tomé, passou 3 anos comigo, andando comigo, eu vou voltar para mim aparecer para ele também. E daí uma vez eu estava escutando o Brunão, da banda Morada, falando sobre essa passagem, ele falou o seguinte, que Jesus encontra Tomé junto com os discípulos. Separa que passaram 8 dias e os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava entre eles. Jesus encontra Tomé juntos com os discípulos na comunidade de fé que ele confessou a sua falta de fé, a sua descrença. Irmãos, crises na nossa fé, faltas de fé, acontecem. Talvez como Tomé você estava no lugar errado na hora errada. Talvez como Tomé você sente como Tomé e você fala, parece que está todo mundo vendo Jesus, parece que está todo mundo experimentando Jesus, experimentando dos milagres, experimentando das palavras, e eu, nada comigo, nada acontece comigo. O que acontece, Deus? O que acontece? Mas sabe o que acontece? Jesus volta para todos. Mas aonde Jesus encontra Tomé? Jesus não encontra Tomé na balada, Jesus não encontra Tomé no bar, Jesus não encontra Tomé... Não, Jesus encontra Tomé na comunidade de fé que ele confessou a crise de fé dele. Se você está numa crise de fé, se você está num lugar que você fala, eu preciso de ajuda, nem sei se eu tenho mais fé, a primeira coisa que você tem que falar é confessar a sua crise de fé para os seus pastores, para os seus líderes. E a segunda coisa não é deixar a igreja, mas é ficar na igreja. Jesus vai te encontrar. Ele quer te encontrar. Mas permaneça na comunidade dos irmãos. Permaneça até que você encontre Jesus. Ou até que Ele te encontre. Então, irmãos, eu não sei onde você se encontra nesta noite. Mas eu creio que o convite de Deus para nós, como eu falei no começo deste culto, é que nós venhamos a ver o Cristo ressurreto. Se você puder colocar um som para mim, aquele que eu mandei para você. Esse é o convite de Deus para nós. O Cristo ressurreto. Ele não quer que você veja... Hoje é domingo de Páscoa. Eu não quero me contentar em ver o Cristo crucificado, eu não quero me contentar em ver a tumba vazia, mas eu quero ver o Cristo vivo. E nós vamos passar um tempo na presença de Deus agora, e eu creio que, da mesma maneira que eu estou aqui, e você me vê com os teus olhos naturais, o Cristo que ressuscitou, e vivo estás, que ressuscitou 2000 anos atrás, Ele está aqui. E você não pode ver Ele com os teus olhos naturais, mas Ele está aqui. E Ele se revela a nós pela sua graça. Ele se revela a Marias Madalenas, aquelas que são apaixonadas. Ele se revela aos Joãos, aqueles que são fervorosos, mas Ele se revela aos Pedros. Ele se revela aos Tomés. Ele se revela a você, não importa onde você se encontre nesta noite.
Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E eu quero te convidar a fazer uma oração nesta noite. Ore assim: Pai, me mostre o Filho ressurreto. Não é para você repetir para mim, para ninguém ouvir, é para você repetir para você e Deus. É um diálogo entre você e Deus. Pai, eu quero ver o Filho nesta noite. Pai, eu quero ver o Filho nesta noite. Que você possa ter essa garra de também falar: eu não me contento mais com a terceirização do meu relacionamento, eu não me contento mais. Eu quero tocar Jesus, eu quero experimentar Jesus. Eu quero sentir o cheiro de Jesus, eu quero ouvir a voz de Jesus e sentir o calor dele. Pai, ore esta oração nesta noite. Não importa onde você está, não importa como você se sinta, Pai, eu quero ver Jesus ressuscitado nesta noite, porque Ele é a minha esperança, Ele é a nossa esperança. Ora agora. Ele aparece para nós, quando Ele aparece para você, Ele nos chama pelo nome. Eu não sei qual é o seu nome, mas Jesus está te chamando pelo nome. E quando Ele te chama, quando Ele fala Maria, João, Ana Paula, Daniela, Ronaldo, seja lá o teu nome, a voz dele começa a restaurar a tua identidade. E a voz dele, quando ele te chama pelo nome, começa a quebrar as mentiras que foram jogadas na tua vida, começa a quebrar a falta de fé, começa a quebrar tudo aquilo em ti que é uma mentira. Eu creio que Ele te fala nesta noite, como Ele falou aos discípulos: paz seja convosco. Pensa na tua vida agora, pensa tudo aquilo que você está passando, que você passou, talvez uma tempestade que está no seu coração há anos, situações que são muito difíceis há anos. O Cristo ressurreto aparece para você hoje e fala: paz seja com você. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou.
Qual é a nossa resposta, irmãos? Qual é a tua resposta agora para o Cristo? O que você faz? O que nós faríamos? Eu creio que o Espírito Santo está falando com cada um de nós, e minha pergunta é: qual é a tua resposta? Qual é a nossa resposta? Jesus tem um de repente hoje para a tua vida. A Bíblia fala que de repente Ele apareceu no meio deles. Fica na comunidade de fé. Permaneça em união. Se você já viu o Cristo, permaneça com aqueles que ainda não o viram. Fica ali na unidade dos irmãos, porque de repente Ele vai aparecer. De repente Ele vai aparecer na situação da sua vida que não tem mais saída. De repente Ele vai abrir a porta que você tem pedido. De repente o milagre vai aparecer. De repente a cura vai aparecer. De repente os olhos se abrirão. De repente os surdos ouvirão. De repente os leprosos serão curados. De repente Deus é o Deus do de repente. De repente uma virgem engravida e o Salvador vem ao mundo. De repente o Salvador ressuscita. De repente você ouve de Jesus. De repente você está nesta igreja. De repente Pai, eu oro pela tua igreja. Eu peço que o teu amor, o peso do teu amor venha cair sobre esta igreja agora. Que o peso do teu amor, que o peso da tua glória venha descansar agora nestes irmãos. Eu peço que o Senhor agora aumente o temor nos corações. Eu peço agora, Jesus, que hoje seja um marco, que as pessoas mudem de vida, Pai. Os discípulos nunca mais foram os mesmos. Esses jovens, depois de reverem o Cristo ressurreto, quase todos eles entregaram suas vidas por amor ao Teu Evangelho. Jesus, não nos deixe ter uma resposta morna. Não nos deixe ter uma resposta morna diante do Teu amor por nós. Não nos deixe ter uma resposta fraca diante da Tua força para com nós. Não nos deixe ter uma resposta, Jesus, indiferente diante da Tua morte e ressurreição. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor marque cada pessoa aqui nesta noite. Cada pessoa aí, que as pessoas que não te encontraram nesta noite, eu peço que o Senhor hoje coloque no teu calendário um encontro para com elas. Nós sabemos que a salvação é uma decisão pessoal, e é uma decisão que o Senhor nos dá, mas encontros podem vir de Ti. Como você encontrou Paulo na estrada de Damasco, eu peço que o Senhor encontre essas pessoas aqui, Jesus, no trabalho, na rua, no meio da casa. Que o Senhor derrame da Tua glória e que nós venhamos ouvir testemunhos de encontros sobrenaturais no dia a dia, Pai.
porque o Senhor é o Deus do de repente, que vivo estás. Nós te amamos, Jesus. Tu tens todo o nosso coração, toda a nossa devoção e todo o nosso amor. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém.